Fala, rapaziada, é tempo de jogo e olha, dia de seleção favorita da Copa tropeçando, hein? Fala, Bom Vitor, bom dia, boa dia. tarde, boa noite pra quem tá vendo isso aí mais tarde. Tá desorganizado, hein? Tem que ver isso aqui de manhã porque a Copa do Mundo não para. É, E vamos falar aí dessa última rodada da primeira fase, da fase de grupos, né? A primeira rodada da fase de grupos se encerrou ontem e com 4 partidas e a gente tem muita coisa pra falar, principalmente de Portugal, né? inclusive, já vamos começar com eles, tá? Portugal entrou em campo com uma seleção que a gente esperava ser uma das mais fortes da Copa do Mundo, tá? São grandes jogadores, tem bons jogadores em cada posição, jogadores aqui já, que nem o Vitinha, 2 vezes campeão da Champions seguida, jogadores de renome, Cristiano Ronaldo, pô, quem não conhece, mas não parece que vieram para jogo, tá? O jogo começou bem para Portugal, para falar a verdade. O primeiro gol saiu aos 6 minutos com o João Neves. E, para ser sincero, daí eu já esperava um amasso. Afinal, enfrentava uma seleção inferior. E tinha controle da partida nesse começo, né? Nesses primeiros 10 minutos, o jogo era somente de Portugal. Era de se esperar que viesse um grande amasso, outra goleada, talvez gols de Cristiano Ronaldo já no começo dessa Copa do Mundo, que é o que a grande maioria dos fãs estava esperando. Mas só que foi completamente contrário. Portugal criava, mas sem muita efetividade. Tentava chegar na grande área, tentava chegar pelas laterais, só que não tinha controle suficiente para conseguir ampliar o seu marcador. E aí era um jogo de muita posse de bola sem finalização, né? Portugal ele ficava muito tocando a bola pelas laterais, pelo meio, muito voltando para a defesa, enquanto a República Democrática do Congo só se armava para fazer o contra-ataque e, querendo ou não, ela acabou atacando mais no final do segundo tempo. E aí, numa bola cruzada, o Issa fez um gol de empate que acabou com o planejamento do Portugal de segurar o jogo. O Portugal claramente estava esfriando o jogo, não estava querendo atacar muito e tomou o empate e se desesperou, né? Foi um empate que veio no final do primeiro tempo, se eu não me engano, no último lance. Então começou o segundo tempo já, o Portugal voltando com a bola, tentando atacar, mas aí totalmente sem efetividade e não tivemos gols, né? Foi 1-1. E eu queria destacar uma jogada que aconteceu nessa partida, que foi um ataque de Portugal pelo lado direito, um cruzamento. E aí o que acontece? O Bruno Fernandes estava de frente pro gol, só que o Cristiano Ronaldo estava na frente dele. E aí para mim vem uma jogada muito emblemática desse Portugal, que é o Cristiano Ronaldo com 2 defensores na frente dele, ele opta por finalizar. E aí ele tem que tirar do zagueiro, tem que tirar de todo mundo e acaba finalizando para fora. Se ele faz um corta-luz, o Bruno Fernandes vem de frente para o gol para marcar, para basicamente fechar o jogo, porque muito difícil que Congo conseguiria recuperar desse gol, e o Cristiano Ronaldo acaba forçando essa finalização, não faz o gol, e sendo bem sincero, foi uma partida que o Cristiano Ronaldo acabou prejudicando Portugal. Para mim fica cada vez mais claro que ele não é substituído, os ataques são sempre em cima dele, escanteio é sempre ele o foco, e se ele é o foco do ataque, ele também é o foco da defesa, então ele está sempre muito bem marcado, e ele não consegue mais tirar aquele proveito que ele tirava de antes, porque ele está mais velho, né? Então, na minha visão, assim, o Portugal ele está se prejudicando por causa do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo não está conseguindo ajudar a seleção e está brecando a evolução do time e de outros jogadores. Perfeito. Portugal fez suas mudanças para o segundo tempo. Entrou Francisco Conceição, entrou Rafael Leão, entrou Nelson Semedo e entrou Gonçalo Ramos. Mudou praticamente um jogador de cada posição, tentando criar esse ataque, tentando criar esse gol, e não conseguiu. Morreu com uma substituição. Talvez tivesse alguém que poderia ajudar a tirar esse empate do jogo, mas acho também que existe esse medo de substituir o Cristiano Ronaldo. Eu entendo o fato dele ser o Cristiano Ronaldo e o fator Cristiano Ronaldo ser talvez decisivo numa última bola, mas eu acho que o tempo passa para todo mundo e talvez o tempo de Cristiano Ronaldo tenha passado e a seleção de Portugal ainda não percebeu. Mas vamos esperar que isso seja só uma partida ruim. Afinal, depois disso, a seleção do Congo não conseguiu concluir, a seleção de Portugal segurou o resultado. Para Congo uma vitória, para Portugal uma derrota. Acaba ficando um resultado inesperado, porque o grupo a gente esperava, né, que fosse
Portugal e Colômbia ali entre as cabeças, e já vai falar de Colômbia já, mas acaba deixando Portugal um pouco abaixo. Vamos falar agora do melhor jogo da primeira fase da Copa do Mundo, Inglaterra e Croácia, né? A gente fez uma previsão aqui que seria um jogo um pouco amarrado, por ser duas seleções assim que se estudam muito, mas foi ao contrário, né? A Inglaterra ela teve muito volume, até surpreendeu, e ela tem um jogador diferente, ela tem o melhor do mundo, na minha opinião, que é o Harry Kane, que é um jogador diferente. Mesmo a seleção não tendo muito volume ofensivo ou sofrendo defensivamente, precisa de muito pouco para ele marcar. E aí o jogo terminou 4-2 para a Inglaterra. O primeiro tempo foi o que teve mais gols, né? Então eu vou destacar para vocês aqui. O primeiro gol foi uma falha do Modric, que fez uma partida muito abaixo, acaba destoando um pouco da seleção croata, faz um pênalti no Madueke, numa jogada que ele está sem tempo de bola, o que ele bate e perde o primeiro pênalti. Só que aí o goleiro Livakovic ele adiantou, né, um centímetro, e aí ele bate de novo, bate igual e faz. Logo na sequência a gente esperava que fosse a Inglaterra manter, né, esse padrão no primeiro tempo, mas o Maturana, ele faz um gol de empate, um golaço, na verdade. Não, o Baturina, na verdade, faz um golaço pela Croácia, um chute no ângulo, na gaveta, e acaba mostrando que a Inglaterra ela não estava com controle total do jogo. Mas o lado esquerdo da Croácia, nesse primeiro tempo, ele foi dominado, ele não teve resposta para os lançamentos, para as passagens dos laterais, e aí acaba cedendo um escanteio, e novamente Harry Kane está lá para fazer o gol sozinho, deixou o Harry Kane sozinho dentro da área, para deixar essa vantagem de 2-1, né? A partir daí a gente já olhava o jogo como uma finalização, o jogo caminhando para o final do primeiro tempo, esse gol já saiu aos 42 minutos, só que aos 45 mais acréscimos, a Croácia arranca o empate, novamente levando o jogo para o intervalo empatado o jogo, e aí a gente trouxe aquilo que para mim o jogo era aquilo exatamente do que a gente tinha falado. Caramba, é um jogo extremamente equilibrado, talvez um dos jogos mais equilibrados entre grandes seleções nessa primeira rodada. O jogo vai para o intervalo 2-2, só que na volta do intervalo o jogo já começa aos 47 com o Jude Bellingham ampliando a vantagem, fazendo 3-2 para a Inglaterra. A partir daí um controle maior, um domínio maior da Inglaterra. A Croácia teve uma ou outra tentativa, a Inglaterra faz suas substituições, e um dos nomes que foi substituído foi o Gordon, entre o Rashford, e o Rashford faz um gol no final do jogo. Aos 85 minutos, o Marco Rashford crava e mata o resultado. O jogo termina em 4-2, uma partidaça de jogo de grandes seleções. Assim, eu acredito que foi o melhor jogo dessa primeira rodada, e com esse resultado acho que a Inglaterra encaminha bem a sua classificação. Conseguiu ainda, além de ganhar, fazer um saldo de gol de mais 2, e isso pode ser muito importante mais pra frente. Acaba nesse grupo que a gente tem as duas seleções são a Inglaterra e a Croácia, as duas melhores, então você acaba saindo já na frente do seu adversário, né? Vamos falar de Gana e Panamá agora? Jogão, hein? Jogão. Gana e Panamá foi um jogo, apesar de ser um grande jogo, que eles estão comentando, Gana e Panamá foi um jogo bem mais simples de resultado. O jogo terminou 1-0 para Gana, mas o gol tardou a sair, se eu não me engano. Foi o gol que mais demorou para sair nessa Copa do Mundo, para tirar o 0 do placar também, inclusive. Um gol de vitória da Gana só veio aos 95 minutos, ou 45 mais 5 do segundo tempo. O jogo era um jogo bem concentrado em trocas, não existia um controle muito grande de nenhuma das seleções. Claro que Gana levava uma leve superioridade, mas só que o jogo foi bem caótico, era ataque para um lado, recuperação de bola, ataque para o outro, e isso deixou o jogo muito aberto por muito tempo, tanto que o gol só saiu no final do jogo. A seleção de Panamá até fez uma partida muito boa pelas limitações que ela tem, né? Eu achei o primeiro tempo do Panamá bom, mas no segundo tempo a Gana realmente ela conseguiu controlar o jogo e ter mais ataques.
ainda assim ficou um jogo bem truncado que era aquele indício de jogo que terminaria 0-0, né? A gente não conseguia ver ali muitas jogadas individuais. O Semedo, que é o melhor jogador da Gana, que é o jogador que se destaca ali, não conseguiu fazer suas jogadas individuais, mas aí não é escapada, né? A Gana, ela consegue o contra-ataque e o Caleb Ierenk faz o gol, né? Pega meio de canela na bola, cruzamento, aquele gol gol de último minuto, gol de milagre de Copa do Mundo, e faz um gol que deixa a Gana sonhando com esse grupo, né? Porque a gente tem aí Croácia e Inglaterra como as duas melhores seleções, mas a Gana começa com uma vitória contra quem deveria ganhar, né? Se você for olhar os adversários, e acaba tendo uma chance agora, né? O próximo jogo de Gana vai ser contra a Inglaterra, os dois que ganharam a partida, então talvez isso mude na sua postura de não tomar gols ou tentar buscar um empate ou até mesmo uma vitória milagrosa, mas acaba sendo uma vitória muito importante para a Gana para dar continuidade na Copa do Mundo. Perfeito. Vamos para o Agora, próximo, então. Uzbequistão e Colômbia, né? O último jogo do dia foi um jogo bem. A gente esperava que a Colômbia ela fosse muito superior e ela realmente foi. Mas ainda assim, eu acho que a gente tem que colocar aqui um asterisco nesse desempenho da Colômbia, que a defesa da Colômbia ela não é muito boa. O ataque ele é muito bom, ele é muito volumoso, pressionou muito bem a Uzbequistão, né? O jogo foi 3-1 para a Colômbia, fez um jogo mais compacto, porém precisa ter mais urgência, precisa matar o jogo. O primeiro tempo foi de domínio, de controle, de finalizações, e o gol saiu ali quase no final do primeiro tempo, ali aos 30, 35, gol do Munhoz, cruzamento do Luiz Dias perfeito, Munhoz, lateral direito, o ala direito, né? Entra na área, finaliza, faz um golaço e dá um tom ali que parecia que a gente ia ver uma goleada da Colômbia, né? A Colômbia ia controlar o jogo, ia acelerar quando precisasse, segurar quando precisasse, mas acabou não sendo isso no segundo tempo, né? O jogo começa no segundo tempo e o Uzbequistão dá um respiro, aparentemente mostrando uma vida ali depois do intervalo. Acho que deve ter tomado uma tônica bem potente. E começa em cima de Colômbia, que nem o Vitor destacou, um dos pontos fracos dessa seleção da Colômbia é o sistema defensivo, o que isso deve ser um alerta, porque hoje enfrentou o Uzbequistão e aos 60 minutos fez o gol. O gol de empate do jogo. E se fosse uma seleção de cacuete ofensivo mais forte, uma seleção até de segunda prateleira do futebol, muito provavelmente esse jogo teria sido bem mais complicado para a Colômbia do que deveria ter sido. Com grandes jogadores no ataque, tanto que 5 minutos depois o Luiz Dias novamente amplia o marcador, numa bola roubada no meio de campo, uma jogada trabalhada. O Luiz Dias abre para a esquerda para poder receber a bola e puxar o marcador, recebe o passe, dá uma pancada no gol do lado direito, o goleiro até encosta nela, talvez até uma falha do goleiro, mas a bola acaba morrendo no fundo das redes. O último gol vem ao final do jogo, já esperando-se que a Colômbia fosse tentar segurar o resultado de 2-1 para evitar qualquer tipo de abafa do Uzbequistão no final do jogo. Uma bola brigada no escanteio do campo defensivo do Uzbequistão, um cruzamento tirado do nada e um jogador muito bem posicionado, o Campas, estava dentro da grande área aos 99 minutos de jogo, faz um cabeceio e faz o gol. 3-1. Acaba sendo um gol muito importante até para saldo de gol, né? A gente acaba pensando nisso, porque a Colômbia agora é líder do grupo e vai ter pela frente o próximo jogo a República Democrática do Congo, e pode ali, dependendo do resultado, né? A gente acredita que Portugal ganhe de Uzbequistão, né? Pelo amor de Deus. E venha para a última rodada no jogo contra Portugal, só precisando empatar para ser primeiro do grupo, né? E o importante disso é que, se eu não me engano, se Portugal finaliza em segundo e a Argentina finaliza em primeiro, a gente vai ter Portugal e Argentina muito cedo nessa Copa do Mundo. O que era esperado, que se todos vencessem e seguissem o favoritismo
eles só poderiam se enfrentar mais pra frente nessa Copa do Mundo. Então tem que ficar de olho aí. Portugal tem que abrir os olhos, começar a secar a Colômbia, ou então ir pra cima de Colômbia no último jogo pra meter uma goleada, senão vai se complicar. É isso mesmo. Rapaziada, hoje a gente finaliza a primeira rodada, né? Que nem já comentamos. Hoje a gente volta para a segunda rodada da Copa do Mundo. E com isso a gente tem já repetições de seleções que já jogaram, né? Então vamos passar aí a agenda de hoje aí pra nós. E palpites. A agenda de hoje começa... E palpites. Oi? E palpites, não dá para deixar. Nossa agenda de hoje começa com Tchequia e África do Sul a 1h. Eu acredito que a Tchequia vai ganhar. 2-0 Tchequia. Acho que a África do Sul não eu acho que vai ser 1-0 Tchequia aí. Eu não consigo ver muito poderio ofensivo, mas a África do Sul decepcionou bastante na estreia. Às 4h a gente tem Suíça e Bósnia. Acho que Suíça vem agora querendo mostrar mais jogo do que mostrou no primeiro jogo. Ainda assim, boto Suíça como favorita. Acho que aqui é 3-0. Não sei se a Bósnia vai conseguir fazer nenhum tipo de confronto europeu, né? A Bósnia e a Suíça empataram. O grupo todo empatou, né? Esse grupo. Então, esse é o jogo decisivo do grupo. Eu acho que a Suécia vem forte aí para fazer 2-3-0, que é o que a gente esperava que eles fizessem contra o Catar, né? Exatamente. O jogo 3 vem às 19h com Canadá e Catar. Eu acho que Canadá é superior a Catar. Eu vou colocar 1-0 nesse jogo. O Canadá fez uma boa estreia contra a Bósnia. Eu acho que 2-1 vai ser o resultado, porque acho que o Catar ainda pode fazer um golzinho no contra-ataque ali, mas o Canadá vai ganhar. Perfeito. E o último jogo para fechar a rodada, às 22h, a gente tem México e Coreia do Sul. Cara, eu sou muito fã desse futebol sul-coreano. Eu acho que a Coreia do Sul vem para ganhar do México, apesar do México ter feito uma boa partida na primeira rodada. A Coreia do Sul também fez uma boa partida, ganhando, não sendo a favorita no primeiro jogo. Acredito também que não entra como favorito nesse jogo também, mas eu acho que vai repetir o placar da primeira rodada. 2-1 Coreia do Sul. Vai ser um empate 1-1, né? Os dois ganharam na primeira rodada. Talvez seja um jogo muito estudado. E o México, por jogar em casa, eu ainda acho que ele é um pouco favorito, mas eu acho que vai dar empate. Perfeito. Rapaziada, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, vocês têm que assistir antes de começar a rodar para não perder nada, para não ficar atrasado. Então, se gostou, curte, compartilha, comenta aí aqui embaixo aí nos comentários. E Até a tamo próxima. junto, rapaziada. Valeu.